Pública, fundador do MBL e presidente também do Partido Missão. Renan, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente na Band Bahia, na Band News FM. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês e vai ser muito legal fazer esse bate-papo aqui. Renan, primeiro fazendo um recorte do nosso estado, recorte de Bahia, como é que está a organização dos diretórios do Missão, principalmente aqui em solo baiano? A gente passa também por um processo eleitoral para o governo do estado, o partido deve lançar a candidatura ao governo do estado da Bahia. Como é que está esse diálogo com o público baiano, principalmente os filiados do Missão? Nós estamos focando em montar os diretórios estaduais para participação nessas eleições. Não estamos nem um pouco acelerados na hora de montar diretórios municipais, até porque, em geral, diretórios municipais, quando você faz as coisas de maneira sodada, é por cooptação, né? Não é o tipo de política que a gente faz. Para o ouvinte, para o espectador que está assistindo, você tem que fazer uma construção de militância, treinar as pessoas para elas manterem a cultura. Ou seja, a cultura que criou o partido, que é uma cultura que está presente em âmbito nacional, ela tem que estar presente no município também. Então, nós estamos focando em preparar as pessoas agora. Certo. E o Nordeste, aí, já partindo para uma questão regional, sempre, historicamente, tem uma ligação... da redemocratização para cá, o Nordeste teve uma parcela de contribuição com os partidos de direita, principalmente PFL, PSDB, aqui no estado da Bahia, principalmente enquanto Antônio Carlos Magalhães estava no apogeu, fazia essa vinculação com o PSDB, mas de 2006 para cá se tornou um território extremamente lulista, extremamente petista, e outros estados da federação, outros estados nordestinos também. Como é que você pretende dialogar, por exemplo, com o eleitor nordestino que ainda associa essa questão da direita com o distanciamento social, econômico da região, isso muito construído do discurso petista dos últimos anos? Grande pergunta. Falando dos problemas concretos sem passar a mão na cabeça de ninguém. Eu comecei a rodar Pernambuco, depois Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, agora eu tô na Bahia. E eu tô dando um enfoque muito maior no Nordeste do que no Sul, Sudeste, que supostamente essa região aqui é a região do antipetismo, Sul, Sudeste. Eu não tô focando nisso. Eu acho o seguinte, eu acho que aqui, como você bem descreveu, até os anos 2000 havia uma prevalência de um coronelismo, a moda antiga, que foi substituído por um neocoronelismo federalizado pelo PT. Ou seja, antigamente o assistencialismo era feito pelos coronéis locais. Depois passou a ser feito por um ente federal. Aí o Lula assumiu isso e vinculou a imagem dele. Isso funcionou com uma geração de pessoas que viviam, vamos dizer, abaixo da linha da pobreza por muito tempo. Essas pessoas foram gratas ao lulismo por muito tempo. Só que isso fracassou. Porque se a gente olha hoje, o Nordeste cresceu, mesmo com o PT estando no poder desde 2002, 2003 na prática. O Nordeste cresceu. Quando a gente compara com o Centro-Oeste, quem cresceu mais? O Centro-Oeste. Com um pedaço da região Norte. A região Norte cresceu mais. O distanciamento técnico, o distanciamento na qualidade dos empregos com a região Sul-Sudeste aumentou. Então, quando a gente percebe que não houve um aumento na produtividade do Nordeste, o que acabou foi apenas, graças ao assistencialismo, uma pobreza extrema, as ambições das pessoas nessa região não foram atendidas. Então, com quem eu estou conversando? Quando eu viajo nesses interiores, os jovens eles estão preocupados em crime organizado, em segurança e geração de renda. Mas não geração de renda por meio de assistência. Geração de renda por meio do trabalho. O cara quer comprar as coisas dele, ele quer construir a vida dele e ele não consegue. Então, trazer essa resposta é muito importante. Não vou fazer isso de maneira condescendente. Então, eu vou em regiões, por exemplo, que são tomadas pelo político que faz a famosa compra de votos. Eu chego lá e aviso, olha, num governo meu, eleitor que vender voto vai ser preso. E político que comprar voto também. Nós temos que matar uma determinada cultura que mantém a política nordestina num regime semifeudal do século XIX. Lá do livro Grande Sertão Veredas, que a gente via os coronéis com seus grupos se matando. Nós temos que eliminar esse tipo de política. E as pessoas têm que voltar a sonhar em construir suas vidas e ganhar dinheiro aqui. Então, ao fazer isso, eu estou abrindo um diálogo enorme. Onde a gente começa a ver as respostas disso? Maranhão, na pesquisa Atlas, eu apareci já com 6%. Tenho 6,9% na Atlas no Brasil e 6% só no Maranhão. Então, é sintoma já de que a mensagem está ecoando. Inclusive, você tocou num assunto que é muito sensível, principalmente para o estado da Bahia, que é a questão da violência. Você tem defendido nas entrevistas, nas suas plataformas, um discurso muito duro contra o crime organizado. O que você faria de diferente do modelo que está, seja agora no governo do PT, seja do que foi o governo nacional, o governo Bolsonaro? Agora há uma discussão de federalização desse assunto, com a possibilidade da criação de um Ministério de Segurança Pública. O que você faria diferente para, de fato, enfrentar essa chaga nossa, principalmente aqui da Bahia? Vamos lá, o PT foi muito leniente com o crime durante todos esses anos. O PT foi sempre defensor de uma agenda de diminuir pena para bandido.
Historicamente, todos os governos do PT, nunca houve um esforço em aumentar a pena. Tanto que foi durante os governos petistas que houve aquele famoso aumento no número de homicídios no Brasil. Quem está nos ouvindo tem que entender. Foi lá nos anos, especialmente do governo Dilma, que a coisa estoura para mais de 40, quase 50 mil homicídios por ano. É nesse período todo também que as facções ficam multibilionárias, especialmente o PCC. Então o PT... Assim, sendo bacana para não ser processado, eu vou falar aqui. O PT foi leniente. Quem conhece as relações, sabe que é um pouco mais do que isso. Quem conhece um pouco o que acontece no Ceará, o que acontece aqui na Bahia, 2 governos do PT, sabe que é um pouco mais do que isso. O Bolsonaro, do seu lado, ele entra no poder com o discurso de eu vou matar os vagabundos, daquele jeitão dele. Fez nada, vamos ser sinceros, fez nada. Ele falou lá em armamento civil, vou armar a população, sendo que armar a população não é política pública de enfrentamento ao crime. Política pública é uma coisa, garantia de direito é outra. O Bolsonaro só falou em armar e não passou um projeto. Fez nada, só ficou naquela conversa mole. Pois bem, o que eu vou fazer diferente? Preciso aumentar ainda mais as penas. Por mais que tenha havido aumento de penas agora, projeto inclusive do nosso deputado Kim Kataguiri. 2, eu tenho que mudar a lei de execuções penais e o Código de Processo Penal. Facilitar o processo, tem que correr mais rápido, não tem que ter progressão de pena, não tem que ter saidinha. Isso já diminui boa parte daquelas decisões do juiz. Não, ficou 3 anos, pode sair. Não, vai cumprir a pena inteira. Cumprir pena inteira tem que ser obrigação. 3, trazer o conceito do direito penal do inimigo, que é uma coisa que vai resolver Salvador. Aqui é o seguinte, vocês têm mais de 15 facções em disputa, tem gente que fala em 20 facções em disputa, microfacções, facção que surgiu de outra facção. Pois bem, para enfrentar esses caras, o direito tem que ser muito veloz e muito forte. Então eles têm que ter eles não podem ter os mesmos direitos que um cidadão. Então se você, por exemplo, está no meio da rua, se envolveu numa briga de trânsito, foi lá, perdeu a cabeça, deu um soco numa pessoa. Pô, beleza, você vai ter o seu direito de defesa garantido, porque você é um cidadão brasileiro que eventualmente passou do ponto. Agora, um membro de uma facção, tá tatuado o nome da facção, tá com uma arma dentro de uma favela, ou, por exemplo, é o contador da facção e tá atuando no mercado financeiro, você não tem presunção de inocência, você não tem direito de pagar fiança para poder sair da pena, você vai direto pro presídio, você não tem progressão em nenhuma hipótese. Esta pessoa, o direito é muito duro e o direito tem que ser muito veloz contra ela. Isso é uma maneira que vai permitir que aí sim o governo federal atue de maneira concreta junto com os estados para derrubar o crime. E aí matando, não quero me estender muito, mas é importante, matando esse tema, colocar estado de defesa todos os municípios e todos os bairros, favelas incluso, que estiverem sob domínio do tráfico, para que as polícias e o governo federal atuem em conjunto para a destruição deles e libertação das pessoas que moram nesses lugares. Hoje a gente vê isso nítido nas pesquisas. A gente está conversando aqui no nosso Boa Tarde Bahia com Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão. Para você que está acompanhando a gente pelo estado de Sergipe, interior da Bahia também pela Rádio Sabiá FM, muito obrigado pela audiência. A gente tem uma polarização, isso está nítido nas pesquisas, do petismo e bolsonarismo, os dois se retroalimentando e querendo que não surja uma terceira via. Mas como furar, de fato, esse bloqueio? O que é que seria o diferencial do Missão, da sua pré-candidatura, da direita que já tem um espaço no Congresso Nacional? Qual é o ponto de corte? Porque há muito, quando eu acompanho as discussões sobre o Missão, sobre o MBL, há uma acusação de que o MBL ajudou a eleger Bolsonaro em 2018, poderia estar funcionando agora no processo eleitoral desse ano como se fosse um satélite para desviar a atenção do bolsonarismo. Como se apresentar, como ser um diferencial dessa polarização e, de certo modo, combater esse discurso de satélite do bolsonarismo? Pois bem, o primeiro a desmentir esse discurso é o próprio Flávio Bolsonaro, que não quer participar dos debates comigo. Ele já falou que com o Renan ele não vai. Quem é satélite é o Zema, o próprio Caiado, que não falam mal dele. Saíram essas acusações absurdas contra ele e o Zema disse que, isso é errado. Errado tô eu de aparecer às vezes com o cabelo mal feito aqui com você. Ele cometeu um crime. Isso é claramente, assim, ele foi uma autoridade que foi comprada pelo Daniel Vorcaro. A gente tem que só saber qual foi o favor que ele fez. A gente só precisa pegar esse vínculo. Qual foi o favor que ele fez pro Vorcaro ajudar o filme do pai dele. Eu entro, vamos dizer, na crise do bolsonarismo e nos problemas e nos crimes que eles cometem de maneira enfática. Isso não é um papel de um satélite, isso é um papel de uma força de direita diferente. Pois bem, como furar a polarização? Tratando de problemas concretos e não apenas apontando o dedo. Eu vim para a Bahia, assim como eu rodei o Nordeste, falando dos problemas gerados pelo Centrão e pelo lulismo. E não falando assim, o Lula é um maldito porque ele é um cachaceiro. Não, isto que o Lula defendeu deu errado, tá aqui, mostrei pra você. E ao mesmo tempo fui lá pra Santa Catarina, fui para Pará, e eu mostro os problemas do bolsonarismo. São Paulo, o estado que eu nasci, mostro os problemas da própria gestão Tarcísio. Ao fazer isso e apresentar soluções,
Eu não escolho o lado que eu quero me afiliar. Não, eu mostro que eu sou uma pessoa capaz de ser um líder de um país que pode ser um só. E aí, como a gente percebe o funcionamento disso? Onde eu sou mais conhecido, eu ultrapasso tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro. Na Atlas eu estou em primeiro do público de 16 a 24 anos. E pegando eleitor de ambos, que é a coisa mais sensacional. Lá no Maranhão eu tirei eleitor do Lula, basicamente. Aqui, na Bahia, eu vou tirar eleitores do Lula, alguma coisa do Flávio. Então, isto é um sintoma de uma pré-candidatura que quebra a polarização, porque a polarização só existe se você ficar buscando eleitor de um lado. Eu pego de todos os lados. Renan, e sobre as suas prioridades para o Congresso, a formação de bancada? A gente sabe que hoje a gente tem um regime quase semi-presidencialista na prática, em que o parlamento, em que a Câmara tem muita força, o Congresso tem muita força. Como seria essa construção do missão nos estados para fazer bancadas de deputados federais e a sua relação com o Congresso, como é que seria? Nós precisamos aumentar o poder do Poder Executivo. Quem está nos ouvindo tem que entender assim. A sua descrição é perfeita, porque é um regime que não é presidencialista. A gente vota para presidente, mas quem manda é o parlamento. Só que quem resolve os problemas que as pessoas imaginam tem que ser o Poder Executivo, é o presidente. Quem vai destruir o crime organizado tem que ser o presidente, não é um legislador. Quem vai tomar as medidas que vai melhorar a economia será o presidente da República. É sempre o presidente. Então as pessoas esperam muito do presidente, mas ele não pode fazer nada. E aí, eu falo aqui, assim, do Lula, posso falar do Bolsonaro, posso falar do Temer, posso falar da Dilma. Nenhum consegue governar de fato. Quem manda é uma federação de políticos do Centrão, que não tem nenhum compromisso com o Brasil. O que eu vou fazer? Primeiro dia de mandato, eu vou andar com a minha agenda de segurança pública. Eu preciso concentrar poderes para isso. E 2, eu vou dialogar com o Congresso, de maneira clara, vou montar a maioria no Congresso, para colocar regiões tomadas pelo crime organizado em estado de defesa, para que as pessoas, pela primeira vez em anos, possam entender assim, o presidente da República foi e fez. Há uma sensação geral das pessoas de que nada acontece. Veja, o Bolsonaro foi presidente, houve uma expectativa gigantesca com ele por parte da direita, nada aconteceu. Lula fez uma campanha vazia, prometendo picanha. As pessoas comeram a picanha, ou seja, as pessoas enriqueceram? Não, a vida não melhorou, a vida está dura. Então as pessoas sentem que não há entrega. Eu preciso começar a entregar. Depois disso, nós temos que tirar temas hoje que são constitucionais e torná-los temas normais, que você pode alterar para o projeto de lei. Que é uma desconstitucionalização da Constituição. Por exemplo, a parte econômica, a parte fiscal do Brasil, tem uma PEC do deputado Kim Kataguiri, que a gente entrou, que já altera essa dinâmica para a gente já não precisar mais mexer nisso. Não precisando ter PEC, precisando ter maioria simples, aí a dependência do Congresso diminui muito. O Congresso manda muito, não só porque temos um regime semipresidencialista. Ele manda muito porque, em última instância, como tudo está na Constituição, tudo você precisa, vamos dizer, de praticamente 2/3 para passar. Aí o Congresso fica muito poderoso. O presidente não manda nada. Então, ao desconstitucionalizar alguns temas, e eu pretendo fazer isso ao longo do mandato, eu vou permitir que não só eu como presidente, mas outros presidentes que venham depois, tenham capacidade de mando. E aí as coisas acontecem. Você acredita que o escândalo agora do Banco Master vai de fato impactar o processo eleitoral? Porque a gente falta ainda pouco mais do que 130 dias para as eleições e às vezes ou não, na maioria das vezes o brasileiro tem uma memória curta. Então, se até a boca da campanha não aparecer nada novo, tende a cair no esquecimento, mas vamos lá. Se você acha que, de fato, o Banco Master vai influenciar no processo eleitoral deste ano, da disputa da presidência da República, e eu emendo. Renan Santos bota a cabeça tranquila no travesseiro e dorme, porque não vai aparecer o nome dele em nada dessa questão do Banco Master? Olha, isso é uma das grandes delícias dessa campanha. É o fato de eu poder realmente não ligar para nada e falar de tudo. Apontar o dedo para todas as pessoas. Graças a Deus, nesses 12 anos que eu atuo na política, nunca cheguei perto de um escândalo. Nunca reagi a essas tentações malditas. Infelizmente, essas pessoas caem nas tentações porque elas não têm espírito público. O que eu quero, eu me falo, então você não tem ambição nenhuma, você quer ser um cara normal, de classe média. Minha ambição é muito maior do que a deles. Eu quero entrar pra história. Esses homens pequenos, eles querem comprar um apartamento, eles querem sair com uma prostituta, que é o que esses políticos gostam de fazer. Eu quero entrar pra história. Me desculpem, minhas ambições estão em outra categoria. São as ambições de pessoas que querem ser grandes homens. Eu quero que as pessoas conheçam a história do Brasil e falem, o Renan foi uma pessoa importante. E para isso, renunciar a essas tentações é a coisa mais importante. E sim, o Banco Master vai interferir nas eleições. Uma coisa que nós veremos é, a partir do momento que o brasileiro começar a focar no processo eleitoral, esse tema vai estar no topo. As pessoas vão misturar os temas e as pessoas vão querer candidatos, até o legislativo, que não tem nada a ver, nem com esse escândalo, nem com o do INSS. Então a gente vai ver, por parte especialmente de um eleitor de classe média, um cuidado com o tema. E eu vou ainda estender, o Flávio Bolsonaro está destruído já.
Flávio Bolsonaro não tem condição de vencer o Lula no segundo turno e ele só sustentava a candidatura dele baseado na ideia de que ele era o único que venceria o Lula. Hoje não tem mais isso. Então a tendência dele é de derretimento. E no aspecto econômico, qual é a principal linha do seu pensamento, a principal bandeira que você defende, partindo de análise agora do governo Lula e o que pode vir a ser? Gostou do vídeo? Então fortalece a missão, deixa o like, comenta sua opinião aqui embaixo, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos cortes. Aqui a informação vai direto ao ponto. Missão em Foco, trazendo política, debates e os assuntos que movimentam o Brasil. Nos vemos no próximo vídeo.